Hoje eu trouxe o top 10 filmes de ação produzidos pela Netflix. Filmes que vão te prender na tela com ação incrível, histórias envolventes e visuais impressionantes. Até o final desse vídeo você vai descobrir algo novo para adicionar na sua lista de filmes obrigatórios. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra lista. Tá caçando a gente. Número 1. Predador, Terras Selvagens. Num planeta remoto e completamente hostil, um jovem predador foi banido do próprio clã. Expulso, humilhado e sem nada a perder, ele se vê sozinho num mundo que não quer saber da sua existência. Mas então, algo inesperado acontece. Ele encontra Tia, uma sintética da corporação Weyland-Yutani, e entre os dois nasce uma aliança que nenhum dos dois teria imaginado. Juntos partem numa jornada traiçoeira pelos territórios mais perigosos do planeta, em busca do adversário supremo. Cada passo é uma ameaça, cada decisão pode ser a última. Dirigido por Dan Trachtenberg, o mesmo de O Predador, A Caçada, esse filme reinventa a franquia de um jeito que poucos esperavam. Elle Fanning está impressionante num papel que exige muito mais do que parecia. Maior bilheteria de toda a história da franquia Predador. Maior lançamento do streaming no Brasil em 2026. Para os fãs da franquia e para quem nunca viu nada dela, Predador, Terras Selvagens é o melhor ponto de partida que existe agora. Número 2. Jogo de Agentes. Harris é o interrogador da CIA, que faz o trabalho sujo que ninguém quer assumir. Numa operação que deveria ser rotineira, algo sai terrivelmente errado, e de repente ele vira o bode expiatório perfeito. Enquanto a agência tenta limpar a própria imagem, Harry se torna o alvo de uma operação conduzida pela mesma equipe para quem trabalhou. Agora, ele precisa escapar de pessoas com o mesmo treinamento que o seu, descobrir quem o traiu e virar o jogo antes que seja tarde demais. Mas conforme vai juntando as peças, percebe que a conspiração vai muito além do que qualquer interrogatório poderia revelar. Mel Gibson, Dermot Mulroney e Jason Isaacs constroem uma dinâmica de tensão que cresce em cada cena. Um thriller de espionagem que não alivia em nenhum momento e que entrega reviravoltas que você não vê chegar. Para quem gosta de ação com substância, personagens com profundidade e uma trama que prende do começo ao fim, esse é um dos títulos mais subestimados do catálogo agora. Número 3. Exército dos Mortos. Las Vegas foi destruída, um surto de zumbis tomou a cidade e o governo americano decidiu isolar tudo com um muro de containers e uma zona de exclusão total. Mas dentro das ruínas existe um cofre com 200 milhões de dólares em dinheiro vivo. E tem gente disposta a entrar naquele inferno para pegar esse dinheiro antes que a cidade seja bombardeada e tudo vire cinza. Scott Ward lidera um grupo de mercenários experientes numa missão suicida contra o relógio, contra os zumbis e contra os próprios aliados que podem não ser tão confiáveis quanto parecem. Zack Snyder dirige com uma visão épica e estilizada que transforma um conceito simples em algo muito maior. Ação intensa, personagens que você vai se importar e uma tensão que cresce a cada minuto dentro daquelas ruínas. Um dos filmes mais assistidos da história da Netflix. Para quem gosta de ação e terror misturados num espetáculo que não para, Exército dos Mortos é tudo isso. Número 4. The Night Comes for Us. Ito era um soldado da Tríade Asiática, um dos melhores executores que a organização tinha, mas numa missão de eliminação em massa numa aldeia, ele se recusa a matar uma criança. Esse momento de humanidade num lugar onde humanidade é fraqueza custa tudo o que ele tem. Agora toda a Tríade está atrás dele. E ele precisa proteger essa criança enquanto enfrenta sozinho uma onda de assassinos que não vai parar até que ambos estejam mortos. O que se segue é considerado pelos críticos de ação como uma das sequências de combate mais brutais, técnicas e fisicamente impressionantes já filmadas. Comparado a The Raid em cada review que existe. Joey Taslim e Iko Uwais num confronto que vai ficar na sua memória por muito tempo. Para os fãs de artes marciais cinematográficas no seu nível mais alto, esse filme é literalmente uma obra de arte da violência. The Night Comes for Us é ação sem filtro, sem frescura e sem igual. Número 5. Sisu, Finlândia, 1944. Os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Um velho garimpeiro solitário vaga pelo Ártico em silêncio absoluto, sem nome, sem companhia, sem história aparente. Mas debaixo daquela aparência simples e destruída, existe algo que os nazistas estão prestes a descobrir da pior forma possível. Quando ele encontra ouro no meio do nada e tenta levar sua fortuna até a cidade,
uma divisão nazista decide roubar tudo. E isso foi o maior erro que aqueles homens já cometeram. Porque esse homem não morre. Não importa o que façam. Não importa quantos sejam. Não importa qual seja o método. Ele simplesmente se levanta e continua. Sisu é um filme visceral, brutal e completamente único no cinema de ação moderno. Vencedor do maior prêmio do Festival de Cinema de Sitges. Comparado por críticos internacionais aos melhores momentos de John Wick. Para os fãs de ação sem filtro e sobrevivência impossível, Sisu é o filme da sua vida. We had a word for that in Finland. Galera, se esse conteúdo tá te ajudando, deixa o like agora e se inscreve no canal. Eu passo horas garimpando o melhor pra você e isso faz toda a diferença pro canal crescer. Agora bora continuar porque ainda tem muito mais. Número 6. Resgate implacável. Levon Cade deixou para trás uma das carreiras mais letais que as Forças Especiais Americanas já produziram. Trocou tudo por uma vida simples na construção civil, tentando ser um pai presente e um homem comum. Estava conseguindo, até que Jenny, a filha adolescente do seu chefe, desaparece. Sequestrada por traficantes de pessoas que operam nas sombras de Los Angeles. E Levon, o homem que tentou ser comum, precisa lembrar exatamente quem ele é. As habilidades que tentou enterrar voltam com tudo, e ele vai entrar nesse submundo de um jeito que ninguém que está lá dentro vai esquecer. Jason Statham, dirigido por David Ayer, o mesmo de Corra que eu Mato e Fúria, com David Harbour e Michael Peña num elenco que eleva cada cena. Arrecadou 215 milhões de dólares globalmente. Para os fãs de ação crua, intensa e sem frescura com um personagem que você vai torcer sem hesitar, esse é imperdível. Número 7. Bala Perdida 2. Lino é um mecânico genial, o melhor modificador de carros que a polícia francesa já recrutou para trabalhar do lado de dentro do crime. Mas quando tenta deixar tudo para trás e construir uma vida longe dessa guerra, o passado não deixa. Uma perseguição implacável começa, e Lino precisa usar cada habilidade que tem, cada modificação que conhece, cada centímetro de asfalto que domina para sobreviver e para salvar quem ama. A segunda parte eleva em tudo o que funcionou no primeiro. As perseguições de carros entregam coreografias que rivalizam com o melhor da franquia Velozes e Furiosos sem precisar de CG exagerado. Tudo real, tudo filmado em velocidade, tudo com uma precisão que deixa qualquer fã de ação de queixo caído. Um dos filmes franceses mais assistidos da história da Netflix. Para os fãs de perseguições reais com ação que não para, Bala Perdida 2 é obrigatório. Número 8. Justiça em Família. Ele fez tudo certo. Serviu ao país, protegeu os seus, cumpriu cada missão. E foi recompensado com uma traição que quase custou sua vida. Jogado fora como descartável por pessoas que ele protegia, nosso protagonista acorda no meio de uma floresta com uma bala no corpo e uma raiva que não tem nome. Mas ele não foi embora. E agora, com nada a perder e tudo a recuperar, ele vai enfrentar sozinho uma organização inteira para proteger quem ama e cobrar o que é seu. O que começa como sobrevivência rapidamente vira uma operação de precisão cirúrgica onde cada movimento conta e cada erro pode ser fatal. Justiça em Família é um thriller de ação e vingança que usa o ambiente natural e o isolamento como elementos de tensão tão eficientes quanto qualquer sequência de combate. Ritmo acelerado, personagem com profundidade e uma narrativa que não deixa espaço para respirar. Para os fãs de filmes onde o herói opera sozinho contra todos, esse é uma das melhores pedidas do catálogo agora. Número 9. Como treinar o seu dragão. Na Ilha de Berk, vikings e dragões vivem em guerra desde sempre. Matar dragões é tradição, é honra, é o que define um guerreiro. Soluço é o filho do chefe, e é o único que nunca conseguiu matar nenhum. Até que ele acerta um Fúria da Noite, o dragão mais temido e mais raro que existe. E quando chega a hora de matá-lo, ele não consegue. Essa decisão muda tudo, porque Banguela, o dragão que ele capturou, não é o monstro que lhe ensinaram. E essa descoberta vai desafiar séculos de tradição e colocar Soluço contra tudo que sua vila acredita. O live action mais fiel da história do cinema, segundo críticos e fãs. Com Gerard Butler, Mason Thames e Nico Parker, com 478 milhões de dólares arrecadados globalmente. Para toda a família, para os fãs da animação e para quem nunca viu nada da franquia, esse é o espetáculo mais emocionante do ano. Número 10. Entre Montanhas. 2 agentes altamente treinados, 2 postos em torres de guarda em lados opostos de um vasto desfiladeiro secreto. E um mal misterioso escondido dentro dele que ninguém pode revelar. Eles não se veem,
mas se comunicam à distância, enquanto tentam se manter vigilantes contra um inimigo que não tem forma visível. Cada turno é uma batalha contra o silêncio, contra o medo e contra a dúvida de não saber o que exatamente estão protegendo o mundo de encarar. Até que a ameaça é revelada, e o que eles descobrem é maior e mais aterrorizante do que qualquer treinamento poderia ter os preparado para enfrentar. Agora, os dois precisam trabalhar juntos num teste extremo de força física e mental para manter o segredo dentro daquele desfiladeiro, antes que seja tarde demais para o mundo inteiro. Entre Montanhas é ficção científica e suspense, num único ambiente claustrofóbico que usa o isolamento como ferramenta de terror psicológico. Dois personagens, dois postos, uma ameaça que cresce devagar e não para. Para os fãs de filmes que constroem tensão de dentro para fora e que usam o silêncio como arma, esse é um dos mais perturbadores e originais do catálogo agora. 10 filmes e 0 desculpa para ficar sem saber o que assistir. Curtiu o conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu por ficar até aqui!